25 de dezembro de 1989. Targoviste, Romênia. O ar estava gelado. Diante de um muro de tijolos amarelados, o destino de uma nação foi selado. Não houve cerimônia, apenas o som seco dos ferrolhos sendo puxados. 120 disparos de fuzil AK-47 rasgaram o silêncio. A câmera registra, a poeira sobe onde as balas atingem o concreto. Em segundos, 2 corpos desabam no chão frio. O sangue mancha a neve quase instantaneamente. Era o fim absoluto de um regime. O país estava em ruínas, tentando respirar após décadas de sufocamento. Por que a guarda executou uma mulher de 73 anos com tamanha violência? Parecia um ato de barbárie desnecessário. Mas a raiva acumulada pelo povo exigia sangue imediato. Helena Ceausescu. A mulher mais temida e odiada da Romênia não aceitou o veredito. Até o último segundo, ela enfrentou os soldados. O áudio da gravação capta seus insultos finais, gritados em um acesso de ódio e negação. "Vocês são vermes", ela vociferava enquanto era amarrada. "Eu sou a mãe da nação." À primeira vista, a salvadora da pátria, como ela se via. Mas na prática, a algoz que condenou milhões à fome. O que arrastou essa mulher para o muro de execução? Não houve apelação, não houve piedade. Para entender a sentença, é preciso analisar os crimes que transformaram Helena no símbolo de um horror absoluto. Antes de começarmos, 1916. O ano em que nasceu a mulher que reescreveria a própria história com sangue e tinta. Quem foi de fato Helena Ceausescu? A propaganda do regime vendia um mito imaculado. A realidade entregava uma fraude perigosa. Para compreender a brutalidade de sua morte, é preciso dissecar a vida da mulher por trás da faixa oficial. Helena Petrescu veio ao mundo em Petreste, uma pequena aldeia no sul da Romênia. O cenário era de miséria rural. Ela nasceu no ventre de uma família camponesa, numerosa e profundamente conservadora. Era a terceira de 6 filhos. Naquele ambiente, a educação não tinha valor. O trabalho braçal no campo, sob o sol e a chuva, valia mais do que qualquer livro. O cheiro de terra e o cansaço físico definiam a rotina. Como a maioria das garotas da zona rural romena no início do século XX, Helena cresceu longe das escolas. A perspectiva de ascensão social era nula. Até os 14 anos, ela era completamente analfabeta. Esse fato se tornaria um segredo de Estado. Mais tarde, arquivos seriam queimados e diplomas seriam forjados para esconder essa lacuna. Mas a falta de estudo não anulava sua ambição. Enquanto suas irmãs aceitavam passivamente os papéis tradicionais de esposas e mães, Helena rejeitava esse destino. Ela sonhava com algo diferente. Ainda jovem, juntou seus poucos pertences e partiu para Bucareste. Na capital, encontrou trabalho como operária em uma fábrica de tecidos. O som dos teares e o ambiente industrial moldaram seu caráter. Foi nessa época, no final da década de 30, que ela se aproximou dos círculos comunistas clandestinos. O Partido Comunista Romeno era ilegal, vivia nas sombras, sob a mira constante da repressão policial. Foi nesse cenário tenso que, em 1939, os caminhos se cruzaram. Helena conheceu Nicolae Ceausescu. Ele era um militante de apenas 16 anos, 7 anos mais jovem que ela. Nicolae era inexperiente e impulsivo, mas possuía uma fidelidade canina à causa. À primeira vista, um romance improvável entre jovens militantes, mas na prática, um contrato de poder. Helena viu nele uma oportunidade. A relação ultrapassou os laços emocionais comuns. Era uma aliança forjada em ideologia e na certeza absoluta de que a Romênia lhes pertencia. Em 1947, a monarquia foi abolida. A República da Romênia foi oficialmente estabelecida. Nesse mesmo ano, eles se casaram. O casal já representava algo muito maior que uma união conjugal. Eram 2 figuras emergentes em um partido financiado e orientado diretamente por Moscou. A partir daí, a ascensão foi meteórica, mas não foi acidental. Cada passo foi orquestrado. Helena sempre se posicionou como uma peça-chave nos bastidores. Nas décadas seguintes, Nicolae galgou posições cada vez mais altas. Em 1974, tornou-se presidente. Helena não se limitou ao papel de esposa. Pelo contrário, ela construiu seu próprio império político. Pavimentou um caminho de autoridade absoluta. Não por talento técnico ou formação acadêmica, coisas que nunca possuiu. Ela usou a manipulação e o medo. Mas isso era apenas o começo. O culto à personalidade virou um delírio coletivo.
A propaganda oficial romena trabalhava dia e noite. Helena foi exaltada como uma cientista brilhante. A imprensa a chamava de pensadora respeitada internacionalmente. Era vendida como a mãe da nação, que cuidava dos filhos da pátria com doçura e sabedoria. Nas filmagens da época, nota-se, as fotos dela são sempre exibidas ao lado das de Nicolai. O tamanho é o mesmo. A importância visual é idêntica. Sua imagem foi talhada em selos, monumentos de pedra e murais gigantescos. Ela recebia prêmios internacionais em congressos científicos, aceitava honrarias sem nunca ter escrito uma tese, nunca conduziu uma pesquisa legítima em laboratório. A fraude era visível para quem ousasse olhar de perto. Por trás da fachada de erudição havia uma mulher com limitações intelectuais severas. Helena mal sabia escrever de forma clara. Ouve-se nas gravações originais a sua dificuldade com o idioma. Seus discursos eram escritos por assessores e ela apenas os lia, muitas vezes tropeçando nas palavras. A cientista era uma ficção. A ditadora, porém, era real. 1980. Helena não lia uma única palavra dos seus discursos sem supervisão. Conselheiros liam os textos para ela, ensaiavam cada pausa. Nas entrevistas com a imprensa estrangeira, censores controlavam cada sílaba. Por que uma mulher sem instrução comandava a ciência nacional? Ninguém fazia perguntas. O medo preenchia as lacunas do currículo. Mesmo sem mérito, ela assumiu a chefia do Instituto Nacional de Pesquisa Química. Recebeu títulos honorários de dezenas de universidades. Acumulou cargos em academias da Romênia e do exterior. Tudo cuidadosamente fabricado. Tudo sustentado por uma base de desprezo e ameaça. Quem ousava contestar sua autoridade pagava o preço imediato. Revelar sua ignorância era um crime contra o Estado. Recusar o aplauso ao teatro fascista resultava em destruição. Professores eram demitidos sumariamente. Cientistas desapareciam dos laboratórios. Jornalistas eram jogados em celas frias. Helena não tolerava críticas. Ela usava o aparato estatal para esmagar qualquer voz dissonante. À primeira vista, a esposa leal do líder, mas na prática, a verdadeira dona do poder. Nos bastidores, a realidade era clara. Muitos a temiam tanto quanto a Nicolai, outros a temiam ainda mais. Em uma estrutura marcada pela rigidez, ela dominava o ambiente. Não era apenas uma consorte silenciosa, sua presença era absoluta. Helena decidia, em última instância, o destino de ministros e embaixadores. Líderes do partido e generais do exército aguardavam suas ordens. Seu gabinete informal funcionava como um tribunal de execução. Bastava um gesto, uma expressão de desaprovação. Carreiras eram destruídas em segundos. Pessoas desapareciam da vida pública na mesma noite. Mas o controle não parava por aí. Ela mantinha uma vigilância obsessiva sobre todos ao redor. Espionava aliados com microfones ocultos, vigiava oponentes dia e noite, alimentava a desconfiança e orquestrava expurgos silenciosos. A própria cúpula do Partido Comunista temia sua fúria. Nas filmagens de arquivo, nota-se: Nicolai olha para ela antes de falar. Relatos de ex-membros do governo confirmam a hierarquia real. Nas reuniões de alto nível, a voz dela abafava a dele. Com o passar dos anos, Nicolai parecia encolher diante da vontade da esposa. Tornou-se submisso. Quando ela falava, o silêncio na sala era absoluto. Ninguém respirava. Quando ela se irritava, homens adultos tremiam. Seu temperamento era imprevisível, cruel, profundamente vingativo. Não havia margem para erro. Não havia espaço para hesitação. Helena não governava apenas ao lado do marido. Ela governava através dele. Era difícil discernir onde terminava o chefe de Estado e onde começava o domínio da camarada doutora. A Romênia afundava. Tornou-se uma das ditaduras mais paranoicas e isoladas do bloco soviético. Enquanto Nicolai discursava nas praças, Helena articulava nos porões. A câmera registra filas quilométricas de cidadãos por um pedaço de pão. A escassez de comida esvaziava as prateleiras. Apagões constantes mergulhavam as cidades na escuridão. O frio invadia as casas sem aquecimento. O medo de falar em público calava a população. Tudo isso resultava de uma estrutura de controle onde ela era a peça central. A repressão aos dissidentes era brutal. A censura era total. A vigilância onipresente da Securitate operava sob seu olhar implacável. Ouve-se nas gravações da época o som das sirenes da polícia secreta. Mas a pergunta persiste:
Como uma camponesa analfabeta de um vilarejo esquecido ascendeu ao topo? Como ela se tornou a rainha vermelha de um estado totalitário? Como ela superou Nikolai no ranking do ódio nacional? A resposta é mais sombria do que se imagina, mais violenta, mais sangrenta. O reino do terror entrou em uma nova fase. Os problemas econômicos explodiram. 1980 marcou o início do fim. 1980, Helena Ceausescu recebeu o título de primeira vice-primeira-ministra da Romênia. Era apenas um cargo burocrático? No papel, parecia uma promoção comum, mas na prática, Helena já operava acima da lei. O título pomposo servia apenas de fachada. Ela não aconselhava Nikolai. Ela governava ao lado dele. Era uma coditadura não declarada e sua mão era pesada. O país mergulhava em um pesadelo e Helena apertava o passo. Nenhuma decisão importante acontecia sem o aval dela. Ministros esperavam no corredor. Generais aguardavam ordens. Ela supervisionava diretamente a educação, a juventude e as mulheres. Escolas e universidades operavam sob sua mira direta. A pressão sobre os intelectuais era física. Professores e cientistas viviam sob ameaça constante. Desviar da linha ideológica não resultava apenas em demissão, resultava em silêncio forçado, prisão, desaparecimento. Helena moldava a juventude romena com brutalidade. Mas, por trás do cinza do autoritarismo, existia uma obsessão pessoal. À primeira vista, uma cientista respeitada mundialmente, mas na prática, uma fraude acadêmica que mal terminou o ensino médio. Ela exigia ser tratada como uma luz da ciência. Operários humildes e embaixadores estrangeiros eram obrigados a usar a mesma fórmula. Camarada, doutora engenheira Helena Ceausescu. Universidades fabricavam diplomas para ela. Títulos de doutorado em química eram concedidos sem estudo, apenas por obediência cega. Cada diploma falso era mais um tijolo no pedestal de sua arrogância. Mas isso era apenas o começo. Por trás das cerimônias oficiais, a Romênia quebrava. A década de 80 marcou o colapso econômico total. Helena foi cúmplice ativa das ambições de Nikolai. Eles decidiram pagar toda a dívida externa do país, à força. A solução foi matemática e cruel. Exportar tudo o que o país produzia. Alimentos, matérias-primas, bens industriais. Para a população restaram as sobras. O impacto foi imediato. Produtos romenos de alta qualidade enchiam prateleiras na Europa Ocidental. Na Romênia, o povo passava fome. Carne tornou-se um luxo impossível. Leite, pão e óleo eram racionados. As famílias dependiam de cupons semanais. Muitas vezes, a cota não alimentava nem uma criança. Na filmagem de época, nota-se, as prateleiras dos mercados estatais estão compostas apenas por latas enferrujadas e poeira. A infraestrutura parou. A eletricidade era cortada diariamente por horas. O aquecimento central foi reduzido drasticamente. Nos invernos brutais dos Cárpatos, a temperatura dentro dos apartamentos caía abaixo de zero. As pessoas dormiam de casaco e sapatos. O vapor da respiração congelava no ar dentro das salas de estar. No meio desse sofrimento, Helena e Nikolai viviam em outra realidade. Eles acumulavam fortunas em contas secretas na Suíça, viajavam em jatos privados, construíam palácios suntuosos com mármore importado, colecionavam obras de arte e joias inestimáveis. Anos depois, um romeno resumiu o sentimento nacional. Meus filhos choravam de fome todas as noites. Enquanto isso, Helena comprava colares de diamante. Não era apenas má gestão, era crueldade deliberada. Mas a maldade de Helena não parava na economia. Ela controlava as engrenagens mais escuras do regime. O zelo era sádico. Ela orientava os apoiadores da repressão com mais autoridade que o próprio marido. O alcance dela invadia a estrutura da Securitate. A polícia secreta romena era uma das mais eficazes do bloco comunista. Sob a supervisão de Helena, a Securitate deixou de ser um órgão de vigilância. Virou um sistema de terror. Agentes infiltraram-se em todos os níveis da vida civil. Departamentos públicos, fábricas, universidades, hospitais. O medo entrou nas casas. Ouve-se nas gravações recuperadas o som seco de máquinas de escrever registrando denúncias anônimas. Um gesto errado bastava. Uma piada sussurrada sobre o governo. Um olhar torto para um oficial. Tudo virava motivo para uma queixa formal. O inimigo podia estar na mesa de jantar. Filhas eram doutrinadas na escola para delatar os próprios pais.
Maridos tinham medo de conversar com as esposas. A confiança humana foi destruída. Não havia segurança jurídica. Prisões ocorriam sem acusação formal. Interrogatórios envolviam tortura psicológica e física. Desaparecimentos noturnos tornaram-se rotina. Helena não apenas autorizava. Muitas vezes, ela encorajava a violência. No vídeo oficial, percebe-se o contraste. Helena sorri e acena para uma multidão que aplaude roboticamente, vigiada por guardas armados. Ela cultivava um culto de personalidade grotesco. Estátuas dela em poses altruístas surgiam em dezenas de cidades. Retratos adornavam escolas e fábricas. A mídia estatal imprimia suas visitas públicas como eventos messiânicos. A realidade não podia ser mais oposta à propaganda. Entre 1977 e o fim da década, o abismo apenas cresceu. Assim, a nação apodrecia por dentro. Sete mil vilarejos. Esse foi o número exato de comunidades condenadas à extinção. Entre 1977 e 1989, Helena Ceausescu não apenas governou, ela redesenhou o mapa da Romênia. O plano chamava-se Sistematização Rural. O objetivo declarado era o progresso socialista, mas a realidade era a eliminação física da história. Por que apagar o passado? Helena acreditava que a tradição impedia o controle. Para dominar o futuro, era preciso destruir a memória. As escavadeiras avançaram sem aviso. Igrejas ortodoxas centenárias não foram desmontadas, foram dinamitadas. As cargas explodiam os altares e derrubavam as cúpulas. Cemitérios inteiros foram revirados. Os ossos dos antepassados foram profanados e removidos como entulho. Casas tradicionais de madeira viraram pó. No lugar delas, o regime ergueu blocos de concreto cinza. Prédios idênticos, frios e impessoais. A construção foi feita às pressas. Faltava isolamento térmico. Faltava saneamento básico. Na filmagem, nota-se: famílias inteiras carregam seus pertences em carroças, cercadas por escombros. Eles foram arrancados da terra onde viveram por gerações. Foram empurrados para complexos residenciais remotos. O tecido social se rompeu. Não era apenas uma mudança de endereço, era uma operação de desenraizamento. Enquanto a Romênia apodrecia nesses blocos úmidos, Helena sorria. Ela cortava fitas em cerimônias de inauguração, posava para as câmeras como uma visionária da arquitetura moderna. À primeira vista, a modernização de um país atrasado, mas na prática, um campo de concentração a céu aberto. Mas isso era apenas o começo. O pior acontecia longe das lentes da TV estatal. Décadas depois, os arquivos secretos foram abertos. Documentos confidenciais e testemunhos de ex-funcionários expuseram o sadismo burocrático de Helena. Havia uma autorização direta para experimentos médicos clandestinos. As vítimas não podiam recusar, eram presos políticos e órfãos. Crianças sem família, internadas em instituições do Estado, tornaram-se cobaias humanas. Testavam vacinas experimentais, injetavam drogas desconhecidas. Não havia protocolo ético. Não havia monitoramento profissional. Os relatórios descrevem: centenas adoeceram gravemente. Muitos morreram nos leitos das enfermarias, sem anestesia e sem registro. Os corpos desapareciam à noite. Para o sistema, aquelas crianças nunca existiram. Quando confrontada com relatórios sobre os efeitos colaterais e as mortes, Helena não demonstrou piedade. Segundo ex-membros do círculo interno, sua reação foi técnica e fria. Ela disse que eram inúteis. Chamou-os de parasitas do Estado. Na sua visão, ao morrerem nos testes, estavam finalmente prestando um serviço ao povo. Os anos passaram. O medo transformou-se em algo mais denso. O ódio da população por Helena Ceausescu deixou de ser rejeição política, tornou-se visceral. Era um rancor coletivo físico incontrolável. Atravessava todas as camadas sociais. Desde a elite intelectual silenciada até os camponeses que sobreviviam com pão racionado. Ouve-se o murmúrio nas filas de alimentos, olhares baixos, punhos cerrados nos bolsos. Nas cozinhas e corredores, mães a amaldiçoavam. Operários e soldados sonhavam com o acerto de contas. Cada gesto de desumanidade dela aumentava a pressão na caldeira social. Para muitos, ela não era a primeira-dama. Era uma bruxa implacável que enfeitiçara o país com fome e terror. Não havia caminho de volta. Dezembro de 1989. Algo finalmente quebrou o silêncio.
O medo que por décadas paralisou o povo romeno evaporou. A revolta começou. Dezembro de 1989. O regime começou a sangrar. O que era para ser um incidente local em Timisoara transformou-se no colapso de uma nação inteira. A cidade levantou-se. Não era mais apenas desobediência civil, era guerra aberta nas ruas, porque a prisão de um único homem detonou o país. O pastor Laszlo Toks era o alvo. A ordem era prendê-lo por incitação ao ódio. Parecia uma operação de rotina da polícia secreta, mas a população de Timisoara reagiu de forma imprevisível. Centenas de fiéis cercaram a casa do pastor, formaram um escudo humano. A repressão chegou rápida, tiros, gás, cacetetes, mas o medo havia desaparecido. Em questão de dias, a revolta saiu de controle. As ruas da Romênia, marcadas por décadas de fome e espionagem, encheram-se de manifestantes. Nas paredes dos prédios, lia-se o veredito: Jos Ceausescu. Abaixo, Ceausescu. Escrever isso dias antes significava pena de morte. Agora, estava em cada muro. À primeira vista, o aparato militar parecia sólido, mas na prática, os soldados recusavam as ordens de atirar. A lealdade cega ao ditador quebrou. A máquina do partido travou. Nicolae Ceausescu, isolado da realidade, tentou uma última cartada. 21 de dezembro. Ele convocou um comício monumental na Praça da República, em Bucareste. O plano era simples: mostrar força e adoração popular forçada. As câmeras estatais foram posicionadas, bandeiras levantadas, funcionários públicos arrastados para a praça sob ameaça. Helena estava ao lado dele, casaco escuro, postura rígida. Ela acreditava que ainda eram intocáveis, mas o roteiro falhou. Na transmissão original, nota-se: o rosto de Ceausescu muda de confiança para confusão. Ele começou seu discurso robótico habitual. De repente, o som da praça mudou. Não eram aplausos, eram vaias, gritos. O barulho de uma multidão furiosa cobriu a voz do líder. O ditador congelou. Ele levantou as mãos, gesticulando pateticamente, pedindo silêncio. Ninguém obedeceu. O sistema de som captou o pânico. Helena sussurrava, perplexa. A transmissão oficial foi cortada abruptamente. A tela ficou preta, mas o sinal já tinha sido dado. A revolução agora tinha imagem e som. 22 de dezembro. O palácio estava cercado. Ceausescu percebeu que o jogo tinha acabado. Ele buscou apoio nos generais. Recebeu apenas silêncios e evasivas. A única saída era o teto. A fuga foi desesperada. O casal correu para o heliporto no topo do Comitê Central. Um helicóptero branco esperava. A câmera registra. A aeronave decola instável, quase raspando nos prédios, carregando os dois fugitivos. Dentro da cabine, o clima era de terror absoluto. O piloto Vasily Malutan descreveu a cena. Helena tremia incontrolavelmente. Seus olhos estavam arregalados, fixos no nada. Ela apertava o braço de Nicolae com força, cravando as unhas. Não era mais a vice-primeira-ministra de ferro. Era uma idosa em pânico. Pousaram em Znagov. A fuga estagnou. O espaço aéreo romeno foi fechado. O controle de tráfego aéreo bloqueou qualquer rota. Malutan, com medo de ser abatido ou acusado de traição, abandonou o casal na estrada. A humilhação foi total. Os Ceausescu tentaram parar carros, pediram carona, bateram em portas de casas rurais buscando refúgio. Foram rejeitados. Onde antes eram recebidos com tapetes vermelhos, agora encontravam portas trancadas na cara. Foram capturados horas depois. Uma patrulha local em Botene os interceptou. 2 policiais comuns olharam para o banco de trás e viram os rostos mais temidos do país. O estado deles era deplorável. Roupas sujas, cabelos desgrenhados, desorientados. Helena chorava em silêncio. Foram levados para o quartel de Târgovište. As celas eram improvisadas. O local cheirava a mofo e frio. A vigilância era constante. Havia um perigo real. Rumores diziam que a Securitate, a polícia secreta leal, marchava para o quartel para resgatá-los. O tempo jogava contra o novo governo provisório. 25 de dezembro de 1989. Dia de Natal. A decisão foi tomada. Não haveria julgamento longo, não haveria recursos. Um tribunal militar excepcional foi montado ali mesmo, dentro do quartel. O advogado de defesa, Nicolae Teodorescu, teve apenas 10 minutos com os réus. Ele olhou para o casal e foi pragmático. A única chance de evitar o fuzilamento era alegar insanidade mental. Helena explodiu. Ela bateu na mesa, gritou com o advogado.
Loucos! Nós salvamos esta nação! Vocês são os traidores! Ela recusou a defesa. Até o último segundo manteve o delírio de grandeza. Ela não via crimes, via ingratidão. Ela se via como a mãe da nação, não como a carrasca. O julgamento durou menos de 1 hora. As acusações foram lidas de forma seca, burocrática: genocídio, subversão do poder estatal, destruição da economia. O veredito já estava escrito antes mesmo de entrarem na sala. A sentença: morte imediata. Lá fora, o frio cortava o ar. O muro do pátio esperava. 2 fuzis foram preparados. A era de ouro da Romênia socialista terminaria em sangue e pólvora. 60.000 mortos. Esse foi o número que ecoou na sala improvisada do tribunal. Cada palavra da acusação caía como chumbo sobre o casal encurralado. Não se tratava apenas de números em um papel, eram ordens diretas de repressão. Era a fome programada nos vilarejos. Eram execuções somadas e tortura sistemática nos porões da polícia secreta. Por que a Romênia chegou à ruína total? Os recursos existiam, o solo era fértil, mas a obsessão de Ceausescu por pagar a dívida externa drenou o sangue do país. À primeira vista, um julgamento legal, mas na prática, um acerto de contas inevitável. O promotor listou os crimes sem pausa para respirar: colapso econômico deliberado, hospitais operando sem anestesia, casas sem aquecimento no inverno rigoroso dos Balcãs, filas intermináveis por um pedaço de pão amanhecido. Enquanto isso, Nicolai e Helena viviam em palácios dourados, cercados por cristais e porcelana importada. Enriquecimento ilícito. Mais de $1 bilhão desviados para contas secretas no exterior. Cofres abarrotados, um império pessoal construído sobre os escombros de uma nação. A lista continuava. Crimes contra a humanidade, campos de trabalhos forçados, orfanatos estatais que funcionavam como depósitos humanos, onde crianças eram abandonadas à própria sorte. E a ordem final, a mais sangrenta: atirar em civis desarmados. As provas ainda estavam frescas nas ruas de Bucareste. Dezenas de jovens mortos nas semanas que antecederam o Natal de 1989. Helena perdeu o controle. Sua voz cortou o ar, aguda e estridente. Ela gritou que tudo aquilo era mentira. Afirmou que eles deram a vida pela Romênia. Mas ninguém na sala acreditou. Os soldados ao redor mantinham os dedos tensos no gatilho dos fuzis. Eles viram a fome. Eles viram os mortos, mas isso era apenas o começo do fim. Nicolai parecia um homem quebrado. Sentado ao lado da esposa, ele murmurava frases desconexas, falava em traição. Balbuciava sobre uma conspiração soviética para destruir o sonho socialista romeno. Sua apatia contrastava com a fúria descontrolada de Helena. Nenhum dos dois pediu perdão, nenhum demonstrou arrependimento, nenhuma lágrima foi derramada pelas vítimas que mandaram matar. O tribunal não via ali um casal de idosos, via o símbolo vivo de um regime que asfixiou o país por décadas. Menos de 1 hora após o início do julgamento sumário, a sentença foi proferida. Frieza cirúrgica, pena de morte, execução imediata, confisco de todos os bens. Helena entrou em choque. Ela berrou, tentando se soltar dos soldados que a cercavam. Vocês não têm esse direito. Eu sou a mãe da nação. Mas naquele pátio militar frio, cercado por muros cinzas, suas palavras se perderam. Não havia mais aplausos forçados, não havia mais reverência, apenas desprezo e silêncio. Ela resistiu até o último segundo. Lutou fisicamente para não ser amarrada, recusou a venda nos olhos, queria encarar o pelotão. Não por bravura, mas por arrogância. Até o fim, ela queria afirmar que era superior, invencível. Nicolai recusou o silêncio. Gritou contra os soldados, chamou-os de traidores, cuspiu no chão de concreto. Os eventos aceleraram, não havia caminho de volta. O casal foi levado para fora. Nicolai, alheio à realidade iminente, abraçou a esposa com as mãos trêmulas. Começou a cantarolar os primeiros versos do hino comunista da Romênia, a Internacional. Era uma lealdade cega, delirante, quase em transe. Helena, por outro lado, escolheu o ódio. Vermes, traidores, vocês vão se arrepender. Eu sou imortal. Foram suas últimas palavras, cuspidas com fanatismo na direção dos canos das armas. Na filmagem, nota-se a confusão e a pressa dos militares. A câmera treme. O foco oscila. Eram 14 horas do dia 25 de dezembro de 1989. O comando foi dado. O pelotão de fuzilamento consistia em 3 paraquedistas de elite, escolhidos entre dezenas de voluntários.
Todos queriam apertar o gatilho, todos queriam ser o instrumento do fim. Ouviram-se os destravamentos das armas. O estrondo foi imediato e ensurdecedor. Os fuzis dispararam no modo automático. A ação foi tão rápida que a equipe de filmagem foi pega de surpresa. As câmeras não conseguiram capturar o momento exato do primeiro impacto. Só registraram a fumaça e a poeira subindo da parede. 120 projéteis foram disparados em poucos segundos. Os corpos caíram simultaneamente como bonecos sem cordas. O corpo de Helena ficou especialmente lacerado. Fragmentos de sangue e tecido mancharam a parede amarela do quartel. A execução foi transmitida. O vídeo, exibido na televisão nacional no dia seguinte, chocou o mundo. Granulado, cru, sem edição. Mas para muitos romenos não foi um choque. Foi um ato de justiça bruta, uma catarse coletiva após décadas de sussurros e medo. Onde antes havia um ditador intocável, agora restava apenas um cadáver no chão frio. O terror havia morrido. Literalmente, o Natal da Romênia recomeçava ali. 120 disparos. Esse foi o saldo final no muro do quartel. Mas por que Helena Ceausescu morreu dessa forma específica? Parecia uma execução apressada e suja. E a verdade é que foi exatamente isso. Existem 3 pilares fundamentais para essa resposta. 3 motivos que explicam não apenas a morte, mas o ódio absoluto naqueles minutos finais. O primeiro motivo foi o medo. O novo governo provisório operava no limite do pânico. O regime comunista havia colapsado, mas a estrutura de poder ainda respirava. Generais suavam frio nos gabinetes improvisados. A cada hora, chegavam relatórios de inteligência alarmantes. Havia o temor real de que a Securitate ainda estivesse ativa. A polícia secreta tinha armas, munição e lealdade. O boato de um resgate militar corria pelos corredores dos quartéis. À primeira vista, um julgamento improvisado, mas na prática, uma medida de contenção de danos. Manter o casal vivo em uma cela era um risco tático incalculável. Um julgamento público longo poderia virar um palanque. Helena poderia fazer discursos, poderia inflamar os leais ao partido. O país estava à beira de uma guerra civil. A solução precisava ser cirúrgica, eliminação imediata. Não havia espaço para o tribunal de Haia. Havia apenas a necessidade de silêncio. Mas isso era apenas uma parte da equação. O segundo pilar era a vingança popular. A população romena não vivia, apenas sobrevivia. Décadas de racionamento transformaram o país em ruínas. As pessoas lembravam do frio nos ossos durante os invernos sem gás. Lembravam das filas de 4 horas por um pedaço de pão. A vigilância era constante. Prisões arbitrárias eram rotina. Enquanto o povo congelava em apartamentos escuros, o Palácio da Primavera brilhava. Torneiras de ouro, banheiros de mármore, comida importada. O contraste era um insulto físico. A multidão lá fora não pedia advogados ou apelações. Eles queriam sangue no concreto. Queriam ver a queda dos tiranos com os próprios olhos. A fúria coletiva exigia um fim tão violento quanto o regime que os oprimiu. Na filmagem do julgamento, nota-se: Helena olha para os oficiais com desprezo total. Isso leva ao terceiro ponto: a desumanização completa. Helena Ceausescu já não era vista como uma pessoa. Para os soldados no pátio, ela era um monstro. E sua atitude final confirmou isso. Ela não pediu clemência. A arrogância dela preenchia a sala minúscula do tribunal. Ela gritava com os captores, xingava os oficiais de traidores, recusava-se a reconhecer a autoridade da corte, negou a fome do povo até o fim. Ela agia como se ainda fosse a dona da Romênia. Essa soberba selou seu destino. Se ela tivesse chorado, talvez houvesse hesitação nos atiradores. Mas ela cuspiu insultos. Para muitos ali, ela encarnava a frieza do sistema. A execução de Helena não foi apenas uma punição legal. Foi um ritual de limpeza. A câmera registra. Os soldados amarram as mãos dela com força excessiva. Foi um exorcismo nacional encenado para as câmeras, como se o pó e o sangue pudessem enterrar os fantasmas da ditadura. Foi o fim de uma era e o início incerto de outra. Hoje, juristas ainda debatem a ética daquele dia. Foi justiça ou foi um assassinato político? Mas a história ignora essas nuances. Para quem viveu o terror das escutas telefônicas e a fome nas mesas vazias, a resposta é simples. A morte do Ceausescu foi o primeiro respiro de liberdade. Foi o fim do pesadelo. Helena morreu envolta na própria soberba, cega pelo poder até o último segundo.
O povo romeno inverteu os papéis, a caça virou caçador, e a história carimbou a sentença definitiva no paredão.